Eu sou um problema. Tema central: o meu milagre chegou. O seu milagre chegou. O nosso milagre chegou. Demora, mas chega. E quando chega, é a melhor coisa que acontece em nossas vidas. E quando chega, é a luz que ilumina aquilo que estava na escuridão. E quando chega, é aquilo que não estava disponível para nós e sejamos alcançados por Ele. E quando chega, é a mudança de vida. E quando chega, é a mudança de comportamento. E quando chega, nos tornamos novas pessoas. Eu sou um problema. E isto aí, por favor, com todo respeito, eu peço a ti que está deste lado, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 a 3. Por favor, vou repetir novamente com todo o respeito e consideração que eu tenho por você, e eu também creio que você tem uma consideração e um respeito por mim. Por esta razão, eu gostaria que me ouvisse nesse exato momento e obedecesse o que estou lhe pedindo, que é abrir a sua Bíblia no capítulo do livro de Atos 6, versículo 1 a 3. Assim diz a bendita palavra do Rei dos Reis. Assim diz a bendita palavra do Yeshua. Assim diz a bendita palavra daquele que fez todas as coisas. Assim diz a bendita palavra daquele que somente Ele é o santo entre os santos. Aquele que na qual não foi contaminado nem corrompido. Aquele que está acima de todos. Aquele que por Ele e para Ele pertencem toda honra e todo louvor. Aquele que para Ele nada é impossível. É nas palavras deles que nós queremos nos basear. Assim diz a bendita palavra do Rei. Ora, naquele dia, aumentando os discípulos, surgiram resmungos da parte dos judeus que falavam grego contra os judeus que falavam hebraico, porque as suas viúvas estavam sendo passadas por alto na distribuição diária. De modo que os 12 chamaram assim a multidão dos discípulos e disseram: não é agradável que deixamos a palavra de Deus para distribuirmos comida às mesas. Uau! Você ouviu? Você entendeu? Eu vou repetir novamente. Ora, naquele dia, aumentando os discípulos, surgiram um resmungo da parte dos judeus que falavam grego contra os judeus que falavam hebraico, porque as suas viúvas estavam sendo passadas por alto na distribuição diária. De modo que os 12 chamaram assim a multidão dos discípulos e disseram: não é agradável que deixamos a palavra de Deus para distribuirmos alimentos ou comidas às mesas. Eu sou um problema. É isso. O meu milagre chegou. O seu milagre chegou. A minha pergunta é: se sentes um problema? A minha pergunta é: a tua condição de viver, o teu modo de viver perante o meio social, perante a tua família, perante os teus colegas, perante os teus amigos, se sentes um problema? E se é disto que nós queremos falar. A sua maneira de falar, a sua maneira de olhar, a sua maneira de pensar, isso te faz se sentir como alguém que é um problemático entre os teus amigos ou no meio na qual você convive? A tua deficiência que você enxerga como deficiência te faz enxergar-se como um problema no meio dos outros? Ou a patologia que você passa
Isso te faz enxergar-se no meio dos outros que você é um problema? Comente aqui se é isso. É isto aí. Problema. Entendemos assim como a palavra do Senhor diz no livro de Provérbio, nas palavras do grande sábio Samuel, quando disse automaticamente que tempos fáceis tornam homens fracos e tempos difíceis fazem homens fortes. E na verdade Deus tem nos capacitado ao ponto de resolvermos alguns problemas que nós passamos com Ele dia após dia. Pois embora algumas das vezes nos deparamos assim, correto, com certos problemas que estão além da nossa própria competência, estão além da nossa própria sabedoria. E quando geralmente nos encontramos com esse problema, parece que nos encontramos com um bicho de 7 cabeças, a qual olhamos aquela circunstância ou aquele problema e assim passamos a se considerá-lo aquele mesmo acontecimento como um problema. Mas não estamos a falar deste problema que vem até nós, estamos a falar do indivíduo se sentir um problema no meio dos outros, ou do indivíduo enxergar-se a si mesmo como um problema, do indivíduo que decide sentar com seus colegas e sai logo da sua casa a um sítio onde estão seus amigos e quando chega diante dos seus amigos, senta ao lado dos mesmos e os mesmos colocam-se em pé e vão para outro lugar. Eu estou a falar deste indivíduo ou desta moça que quando abre a sua boca, todo mundo fica zombado das suas palavras. Eu estou a falar deste jovem que todas as vezes que ele tenta ajudar, o querer dele é ajudar, mas todas as vezes que ele tenta ajudar, ele é repreensivo, ele é repreendido, aliás, ou ele é criticado naquele bom ato que ele pretende fazer para se ajudar o próximo. Ele é um problema, é assim que nós consideramos essas pessoas. Você é um problema, eu sou um problema. Em todas as vezes que nós vamos ter um conceito diferente contra a maioria, somos considerados também como problema. Em todas as vezes, pode ser embora nós estamos certos naquilo, mas quando há um número elevado de pessoas que acreditam e tendem a fé de uma outra coisa, nós somos a minoria. Então, naquele exato momento, para a maioria, nós somos um problema, porque o nosso pensamento é o contrário aos seus pensamentos. Mas aqui no livro de Atos, capítulo 6, aqui a Bíblia nos apresenta uma necessidade da parte dos discípulos, uma necessidade da parte dos apóstolos. Então chegou uma época em que os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, faziam certas atividades que tiravam foco na mensagem ou na palavra do Senhor. Vê que a igreja primitiva tem o foco de evangelizar, de trazer a palavra do Senhor mediante a sociedade ou em todos os pontos, porque a palavra do Senhor diz: levai a palavra minha em todos os confins da terra. Então esta é a ordem, que levamos o evangelho a todos, e nós é do conhecimento que um não será capaz de levar o evangelho para todos os pontos. Eu sozinho não serei capaz de levar o evangelho de Cristo Jesus para todo mundo. Essa é a razão pela qual a igreja primitiva estava de mão forte, incentivando, ajudando as viúvas, falando de Cristo Jesus. Não importa a circunstância, não importa o problema que elas passavam, mas elas estavam focadas. Só que este mesmo foco, eles perceberam logo que estava mais inclinado a ajudar as viúvas no mantimento do que propriamente na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali onde houve a necessidade dos discípulos convocarem toda a multidão que os ouvia. E chegando ali, eles selecionaram certas pessoas que poderiam fazer este trabalho e certas pessoas que poderiam ir mais longe. Para quê? Para trazer a mensagem de Cristo Jesus. E estas pessoas que foram selecionadas é para trabalhar em prol da igreja de Cristo Jesus, em prol do ministério de Cristo Jesus, em prol do Rei dos Reis, em prol do reino do nosso Deus.
era uma solução. Era louvável isso diante dos seus olhos? Era bom diante dos discípulos? Ou era bom mediante daqueles que estavam a ser selecionados para que assim pudessem repartir os serviços da Igreja de Cristo Jesus? Porque alguns poderiam cuidar das ovelhas, alguns poderiam cuidar automaticamente das viúvas, alguns poderiam cuidar de quê? Da intercessão mediante da igreja, para que todos os ataques que vêm de fora, eles estiverem firmes, assim como nossa igreja hoje em dia é. Tem grupo de levitas que cantam mediante da igreja, tem grupos de intercessão, e tem um pastorado, tem um presbítero, e assim é. Assim era a igreja primitiva. Então, cada um tinha que exercer o seu papel. Para quê? Para não perder o foco. E olharam para o mesmo, então já não era mais, não tinha mais elementos. Houve a necessidade de convocar outros e selecionar outros para assim exercerem outras funções. E ali, isto era muito bom mediante dele. Isso não era como um problema, isto era louvável, porque o trabalho não será tão enorme. Eles poderiam continuar focados no objetivo a qual eles tinham, porque cada um havia exercendo o seu verdadeiro papel na Igreja de Cristo. Assim como Paulo também se refere, dizendo que Cristo é o cabeça da Igreja e nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, aquilo que nossos pés fazem, a mão não pode fazer, e aquilo que as nossas mãos fazem, os nossos pés não podem fazer. Assim, o corpo de Cristo, não podemos exercer tudo no corpo de Cristo. Lembrá-lo também que tem outros irmãos que estão sem fazer nada. Devemos sim pensar como a igreja primitiva que convocou todos os outros indivíduos que ali estavam, a multidão, para selecionar. Para selecionar. E isto eu garanto que os anjos lá no reino de Deus louvavam a Deus por este acontecimento. E eles convocaram os membros que foram escolhidos, colocaram eles de joelhos. Eu garanto que Pedro, Mateus, tantos outros, oraram para os mesmos. Eu garanto que oraram: Pai, aqui nós consagramos este que te aceita como único, suficiente e salvador das suas vidas. Pai, que o teu Espírito, Senhor Deus, seja derramado neles e que o teu Espírito venha os conduzir, venha os capacitar. Essas orações foram de Pedro e tantos outros apóstolos que estavam a orar para aqueles que estavam a entrar, os novatos. E depois da consagração, a Bíblia diz que este a qual foram selecionados estavam cheios do Espírito Santo. Estavam cheios de entendimento, tinham sabedoria, porque o Espírito de Deus pairava sobre eles, porque eles foram consagrados por discípulos de Jesus Cristo. Eles foram consagrados. E isso até aqui era muito bom. Ainda não era um problema. Entendes? Ainda não era um problema. Até que os mesmos que foram consagrados começaram a sair pelas ruas, pelos corredores, transmitindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim se tornaram problema. Não um problema para Cristo, mas problema para o meio social. O mundo é assim que nos apresenta, é assim o nosso modo de viver. O mundo entende que os cristãos, que aqueles que depositam a fé a um Deus invisível, são um problemático mediante a sociedade. O mundo entende assim que as igrejas são um caos no meio social. O mundo entende assim que as igrejas não fazem um papel excelente no mundo na qual nós estamos. Por quê? Porque o mundo está cheio de políticos e os políticos querem fazer com que aqueles que tenham Cristo como único e suficiente Salvador em suas vidas acreditem nas suas promessas. Deixa lembrá-lo que nós não acreditamos em promessas de homem, porque Deus Todo-Poderoso tem revelado que homens falham.
mas o nosso Deus não falha. O nosso Deus é aquele que cumpre com aquilo que Ele prometeu. O homem é imortal. O homem pode ter chegado não cumprido com as suas promessas, mas o nosso Deus é eterno, para todo sempre. Então, meu político, então, meu ditador, deixa-nos confiar somente no Senhor Jesus Cristo. E isso parece que irrita os mesmos, porque toda outra propaganda que os mesmos vão ter como políticos, vai sempre ter um grupão que não acredite nessas promessas. Porque a única maneira para os políticos, para o mundo exercer uma função, é mentindo, porque o mundo entende que a mentira é um ato bom mediante as pessoas. O mundo entende assim que a mentira, a calúnia e tantas outras coisas que não glorificam o nome do Senhor é tão bom. E isto, a calúnia, a mentira, isto para eles não é um problema. Isto para eles é algo louvável mediante dos seus olhos. Alguém que se deita com mais de 2 mulheres, alguém que tem mais de 2 mulheres, de 3 mulheres, isto para o mundo não é um problema. Alguém que dorme automaticamente nas festas, alguém que se prostitui, isso para o mundo não é um problema. Alguém automaticamente que está mais interessado nos partidos políticos, isto para o mundo não é um problema. Alguém que para exercer um cargo é necessário que ele prejudique, que ele mate, isto para o mundo não é um problema. A injustiça para o mundo não é um problema. Mas para nós como cristãos, isto é um problema. Para nós como cristãos, a mentira é um problema. Para nós como cristãos, a calúnia é um problema. A injustiça é um problema. Entendes? Essa é a razão pela qual nós como cristãos procuramos ser o máximo possível, sermos justos naquilo que a gente faz. E neste ato somos atacados por tentarmos exercendo uma justiça a um mundo que não é justo. E muitas das vezes por este ato somos considerados como problema. Nem que nós somos problema, mas o mundo nos faz entender que nós somos um problema mediante a sociedade. Porque estamos num mundo na qual a injustiça é louvável para o mesmo. Estamos num mundo em que prejudicar o outro, isso é louvável para o mundo. Estamos num mundo em que matar o próximo, isso é louvável para o jornalista, porque isso dá mais aderência nos seus conteúdos. Entendes? Isto para o mundo é louvável. Mas para nós como cristãos, vou repetir novamente, isto não é. E nós olhamos para todos esses acontecimentos, nós consideramos como problema. Não um problema que nos afetam diretamente, mas é um problema porque nós temos irmãos, temos primos, temos famílias que passam pela mesma situação. E isso nos atinge porque nós somos carnais, nós temos coração, nós temos sentimento. E o nosso dever é evangelizar, transmitindo a palavra do Senhor. Só que muitas das vezes isso tem sido um problema pelos governantes, pelos ditadores, pelos políticos. Porque não querem que a gente desperte a população. Porque não querem que a gente transmita a verdade. Porque a verdade liberta, a verdade faz com que o homem enxergue as suas atitudes, o seu comportamento. Mas assim o mundo não consegue enxergar isso. O mundo persegue aqueles que tentam falar a verdade. O mundo persegue aqueles que tentam trazer a justiça. O mundo persegue aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Mas realmente nós temos sido perseguidos, bombardeados muitas das vezes por outro grupo que tem um pensamento totalmente diferente. Entendes? Para nós, eles são um problema. E para eles, nós somos problema. Mas então, quem não é um problema então? Quem está certo então? Então, é necessário que nós resolvamos os problemas. Porque se somos considerados como problema mediante do olho dos partidos, ou seja, dos políticos, ou seja, dos ditadores, então todas as vezes o mundo vai arranjar mecanismo para selecionar esse problema, porque o problema tem de ser resolvido, entendes? Problemas não devem ser deixados para trás.
E é neste ato que o mundo tende a fazer certas coisas que não glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo, perseguindo as igrejas, colocando certas coisas para que a igreja caminhe de acordo a ela, colocando certas cláusulas para que a igreja de Cristo caminhe segundo aquelas cláusulas. Mas deixa ela lhe fazer entender. Calma, nós não precisamos de cláusulas. Nós não precisamos da ajuda do governo. Nós não precisamos, só precisamos que vocês nos entendem, porque a Bíblia nos ensina que devemos respeitar o nosso governo. E nós respeitamos, entende? Esperamos assim que não nos tornamos, que não passem a nos olhar como um problema, porque eu garanto que ainda que eu solicitar isso não será bem concedido, porque a palavra do Senhor nos diz que seremos perseguidos dia após dia, que seremos perseguidos pelo mundo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido pelo mesmo mundo na qual nós estamos. Isso requer de nós pensar e analisar. Se somos um problema, o mundo vai arranjar mecanismo, o mundo vai arranjar meio para selecionar este problema. E nós também, se considerarmos o mundo, o pensamento do mundo, a injustiça do mundo, as atitudes do mundo, o modo de viver do mundo como um problema, nós vamos arranjar mecanismo de resolver este problema. Doe quem doer, mas nós vamos arranjar mecanismo de resolver e de selecionar este problema. Porque eu sim considero um problema de um adulto que dorme com uma menina de menor de idade. Eu considero como problema. Eu sim considero o problema de um indivíduo normal, sã, que mata o seu próximo. Eu sim considero de problema alguém que tem tanta riqueza que não consegue partilhar a sua riqueza com o seu próximo. Entendes? Você consegue compreender? Eu sim considero isso como problema. Como cristão, como nós que somos cristãos, é o nosso dever resolvermos este problema na qual nos assola dia após dia, na qual nos enfrentamos dia após dia. Eu não estou a falar enfrentar carnalmente, mas tu sabes qual é o nosso modo de viver e como nós enfrentamos esse problema mediante a sociedade. Isto é um problema, então precisamos resolver este problema. E o único meio para resolvermos esse problema é continuarmos transmitindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem medo, sem temor ao mundo, porque vale a pena temendo àquele que mata o corpo, a alma e o espírito, do que tememos aquele que simplesmente tem o poder de matar o nosso corpo e não tem o poder de matar o nosso Santo Espírito, o Espírito ou a alma que está dentro de nós. Tememos ao Deus Todo-Poderoso, que pune a carne, o espírito e a alma do próprio homem, do que tememos ao homem simplesmente que tem o poder de matar a nossa carne. Porque Paulo nos diz que morremos pelo mundo, mas sim, esta morte consideramos vitória para Cristo Jesus. Para o mundo, sim, é uma morte, mas sim, para Cristo é uma vitória. Porque Paulo diz na sua palavra que combateu um bom combate. Sabe por que ele diz isso? Porque ele venceu a carreira. Entende? Ele pregou o Evangelho sem temer ninguém. Na cadeia, ele pregou. Na alegria, ele pregou. Na tristeza, ele pregou. Em momento de aflição, ele pregou. Mesmo com suas lágrimas diante dos seus olhos, ele pregou o Evangelho. Não importou o lugar onde ele pisou, ele transmitiu a palavra do Senhor. Mesmo assim, porque todas as vezes que ele era transferido de cadeia após cadeia, assim a sociedade o tinha ele como problema. Assim somos nós, porque nós expressamos a luz que está em nós. E esta luz que está em nós
Muitas das vezes o mundo enxerga como um problema, porque o mundo luta para apagar esta luz que Cristo colocou em nós. Tu tens uma luz, mas o mundo quer fazer entender esta luz, que esta luz é um problema. Então deixa-lhe fazer entender. Nem sempre que os teus amigos dizem que você é um problema, você é um problema. Não, eles querem que a tua luz se apague. Porque você tem o poder de apagar esta luz. Ninguém tem o poder de apagar esta luz que tem em você. Mas você tem o poder de apagar esta luz que Cristo colocou em sua vida. Essa é a razão pela qual os adversários, as pessoas, o meio social, fazem entender você que você é um problema quando você é uma bênção, é uma solução para a vida de muitas famílias. É a luz, o que incomoda, cara. Não é porque você realmente tem um problema, você não é um problema, você é uma luz. Você é o sal da terra para saborear automaticamente aqueles que se encontram aqui que não têm sabor. Então não deixe o mundo esfregar para você que você é um problema e você aceita isso. Não. O mundo tem medo que você brilhe. O mundo tem medo que você ilumine automaticamente os lugares escuros. Por isso o mundo coloca diante da sua cabeça que você é um problema. Por isso que todas as vezes o teu pensamento não bate certo com os teus amigos. Então muda de ala, troca de amigo, troca de companhia, mano. E deixa que a companhia que você tenha louvam e consideram a tua luz. E se for possível, iluminam mais a luz que está em você. O fato de aceitarmos Cristo como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, não significa que nós somos problema. Só temos um pensamento diferente, só temos uma ideia totalmente diferente. Não somos um problema. Talvez o problema seja o mundo tentando nos fazer entender que nós somos problema. Mundo, nós não somos. Mas vós sois problemáticos. Eu só vejo para vossos frutos. Pois embora você não enxergue os vossos frutos, mas deixa-lhe lembrá-lo que enquanto estiveres no mundo, está ligado no mundo com os desejos carnais do mundo, sempre mediante dos olhos do nosso Deus, serás um problema. Um problema. Um problema a qual precisa ser resolvido imediatamente. E quando aceitamos Cristo Jesus como único e suficiente Deus da nossa vida, nos tornamos problemas simplesmente do mundo, mas nos tornamos bênção na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. O que achas? Ser uma bênção na mão do nosso Senhor Jesus Cristo ou ser uma maldição na mão do nosso Senhor Jesus Cristo? Ser uma bênção na mão do nosso Senhor Jesus Cristo ou ser um problema na mão do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, o que você acha? Ser um problema mediante do mundo ou ser uma bênção do mundo? O que achas? O que você escolhe? O que você prefere? A decisão é sua. Porque livre-arbítrio nós temos de escolhermos aquilo que a gente bem entender ser. Eu não sou obrigado a lhe obrigar a ser o que você não queira ser. Queres continuar no mundo? Continue no mundo, porque tem as suas consequências, tem os seus peculiares, tem os seus dramas, tem as suas comédias, tem as suas temporadas. Queres aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente Deus da sua vida? Queres trabalhar em prol do reino de Deus? Queres ser bênção para a vida de muita gente, mesmo quando o mundo entende que você é um problema? Devemos sim aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente Deus da nossa vida. Isso vai exigir de você tornar-se uma nova criatura. Acho que você está se perguntando, irmão Antônio, como você é uma nova criatura? Como eu serei novo sendo um grande problema mediante da minha família? Como eu ser novo quando já sou velho, quando já sou avançado de idade?
olha para o alto. De lá vem o nosso socorro. De lá vem a nossa força. Isaías está dizendo na sua palavra, aqueles que esperam no Senhor e o Senhor renovará as suas forças. Eles correrão e não tropeçarão. Correrão, correrão e não se fatigarão. Voarão como águia e não se cansarão. Já o que esperam no mundo, aguardam no mundo, aguardam naquilo que o mundo os oferece, a estes correrão e tropeçarão. A este se fatigarão. Porque deixa-me lembrá-lo que o mundo não tem o poder de renovar as nossas forças. Que o mundo não tem o poder de nos moldar a sermos uma pessoa ideal. Que o mundo não consegue nos dar um Espírito Santo que nos leva a praticarmos boas ações. Desde o princípio até aqui, o único Deus Todo-Poderoso fez com que o Espírito Santo no dia do Pentecostes enchesse aquele quarto onde os discípulos estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam língua. Este mesmo Espírito Santo não foi dado pelo mundo, não foi dado pelo nenhum partido, não foi dado pelo nenhum presidente, não foi dado pelo nenhum automaticamente ditador, mas foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que todas as vezes Ele seja o nosso consolador, para que todas as vezes Ele seja o nosso intercessor, para que todas as vezes Ele seja o nosso esconderijo. E é um esconderijo bem presente. O meu conselho é, seja um problema do mundo, mas não seja um problema de Cristo. Seja um problema do mundo, mas não seja um problema da Igreja de Cristo. Seja um problema dos teus amigos, mas não seja um problema da comunhão que você tem com Deus. Seja um problema do mundo, mas não seja um problema, meu caro irmão, diante dos olhos de Deus. Seja uma bênção. Lembra-te, Deus se maravilha, Deus se contenta com aqueles que obedecem a sua palavra. Então, devemos sim obedecer a Deus Todo-Poderoso. Sim, podemos até rejeitar o mundo em alguns pontos que não são bem... Mas é Deus Todo-Poderoso, em tudo devemos ser obedientes. Em tudo. O que Ele disser sim, que seja sim. E o que Ele disser não, que seja não. A necessidade, sei que há. A aperto, eu sei que há. A perseguição, eu sei que há. Mas não devemos parar de levar o Evangelho de Cristo Jesus aos confins da terra. Mas não devemos parar porque o mundo nos faz entender que somos problema, trazendo a mensagem de Cristo Jesus a outra. Não pare, meu caríssimo. Continue nesta fé, continue nesta caminhada, porque a nossa recompensa será maior. Porque a sua recompensa será maior. Porque eu sei que a sua coroa lhe aguarda. E eu também sei que a minha coroa me aguarde. Porque Paulo diz, eis que a minha coroa me aguarde. Estou pronto para partir. Mas nós ainda não estamos prontos, né? Sim, porque ainda precisamos trabalhar muito para este mundo. Você, junto de nós, unido, precisamos trabalhar muito neste mundo. Ainda que o mundo nos faz entender que somos um problema, tu não és um problema, tu és uma bênção.
Para terminar, lembra-te, nestes que foram selecionados pelos discípulos de Jesus Cristo, que foram consagrados, havia um chamado Estevão. Aí a Bíblia expressa e diz qual foi a reação dos sacerdotes, vendo aqueles homens cheios do Espírito Santo, que falavam com sabedoria do alto, que falavam com ousadia, que tinham autoridade e as pessoas se arrependiam dos seus caminhos. E os sacerdotes, quando olharam para aquele menino, porque a Bíblia diz que ele tinha uma cara de anjo, tinha uma face de anjo, os sacerdotes morderam seus dentes e ficaram contra os mesmos. Assim é o mundo, porque o mundo quer que a gente caminhe de acordo a eles. O mundo quer que a gente fale de acordo a eles. O mundo quer que a gente se expresse de acordo a eles. Nina, não. Não. Nós pertencemos a Cristo. Anteriormente pertencemos ao mundo, então desde então passamos a pertencer a Cristo. Só Ele. Então nossos frutos glorificam a Cristo Jesus. Não glorificam mais ao mundo, porque deixamos de glorificar ao mundo, passamos a glorificar a Cristo. Porque aqui temos recompensa, aqui não temos recompensa. Porque aqui temos uma vida eterna, aqui não temos uma vida eterna. Porque aqui eis que a coroa nos aguarde, mas aqui eis que o inferno nos aguarde. Então são coisas totalmente diferentes. Então só preciso que você aceite a Cristo Jesus. E pegaram a Estevão, porque eles ficaram tão chateados, e levaram Estevão a um julgamento. E convocaram falsas testemunhas. Meu Deus, até que ponto o mundo vai chegar para contrariar a ideia de Cristo Jesus? Me faz entender ainda você que está deste lado. Até que ponto vocês precisam chegar para nos fazer entender que a nossa fé é uma fé equivocada? Até que ponto vocês precisam chegar para nos fazer entender que o nosso Deus não é um Deus todo-poderoso? Mano, Ele é. Não somos revelados isso por vocês. Somos revelados isso por o Santo Espírito de Deus que tem revelado isso em nossos corações. Então, com tanta raiva, esses sacerdotes levaram Estevão e criaram falsos testemunhos para dar fundamento naqueles que eles acusavam mediante a Estevão. Estevão foi acusado e foi sentenciado à morte. E levaram Estevão fora da cidade, colocando ele mediante a população. Amarraram Estevão e todo indivíduo ao lado pegou uma pedra para apedrejar Estevão. Oh meu Deus, mas a questão é, em que ato Estevão fez que lhe levou a esta condenação? Deixa eu lhe explicar. Simplesmente pregou a verdade e a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é normal que você seja perseguido, meu caro. É normal que você seja atacado, porque a luz dele está em você. E quando a luz dele está em você, você pratica a justiça, você pratica o amor. E o mundo não quer deixar que você pratique essas coisas. Essa é a razão pela qual levaram Estevão para o apedrejamento. E as pessoas, todo mundo, sacerdotes, Caifás e todos os outros, com pedra em suas mãos, olhando para Estevão, a Bíblia diz que os mesmos taparam seus ouvidos para que não pudessem ouvir as palavras de Estevão. Ah, o quanto o mundo é cruel. Eles ouçam então, mas eles tapam seus ouvidos para que não possam ouvir a verdade. Mas, cara, nós vamos derrubar isto que você tapou mediante dos seus ouvidos. Nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos transmitir o conhecimento de Deus, queira você, queira ou não. Nós não iremos desistir de transmitir a palavra do Senhor. Quer você me persiga ou nos persiga, nós não iremos desistir. Porque se caímos, alguém irá nos levantar. Porque se formos atingidos, alguém irá nos sarar. Porque se formos caluniados, alguém irá consolar-nos. E este mesmo nome dele é
Jesus Cristo. Entendes? E aí o que aconteceu, irmão Antônio? Estevão foi apedrejado até a morte, por ter feito simplesmente a justiça, a bondade, o amor, ajudando o próximo, transmitindo a verdade entre os cativos, libertando os cativos por meio da pregação de Cristo Jesus. Isto foi o suficiente para ele ter uma condenação de morte. Então, deixa concluir. Você não é um problema. Não é um problema. Deus não moldou você para que sejas um problema. Deus moldou você para que você seja uma bênção. Deus não soprou em você para que você seja um problema. Deus soprou em você para que você seja uma bênção na vida de outro. Você não é um problema. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó e meu Deus também. Pai, rendemos graça, louvor e honra somente a Ti, porque Tu és Deus. Reconhecemos, Senhor Deus, como único e suficiente Deus em nossa vida. Ainda que o mundo tenta nos oferecer, ainda que o mundo tenta nos dar certas coisas que parecem ser boas coisas, mas mesmo assim, Pai, queremos estar ligados em Ti, Senhor Jesus. Porque de Ti, meu Pai, já temos recebido o melhor, aquilo que o mundo não pode nos dar, o Senhor tem nos dado. Pai, nos faz enxergar e permita com que esta menina, este homem que está vendo esta mensagem, não se deixe levar às críticas ou às calúnias ou aquilo que o mundo lhe faz entender como problema, porque ela não é problema, porque ele não é problema. Pai, que realmente sejamos como Paulo, que realmente tenhamos força, vontade, como Paulo, Pai. Isso lhe pedimos, Senhor Jesus. Pai, que o mundo não tenha o poder de apagar a luz que colocaste em nós, mas que esta luz, Senhor Deus Todo-Poderoso, venha iluminar, Pai, iluminar, Pai, até os confins da terra. Que esta luz, Pai, ainda que incomode, Pai, que assim melhore, porque assim foste preso e assim foste crucificado por ter iluminado. Pai, se na morte, Pai, nós queremos ir. Pai, se no aperto, nós queremos ir. Pai, se na humilhação, nós queremos por meio do Teu Evangelho. Pai, não nos faz desistir da nossa própria fé, mas nos fortalece e permita que esta luz que colocaste em nós venha, Senhor Deus, e seja beneficiado por muita gente, Senhor Jesus. Pai, grato nós somos por esta ministração, porque acabamos por compreender que não somos um problema mediante da vida dos outros. Não somos um caos mediante da sociedade. Não somos um problema mediante aos governadores, aos governantes da terra. Mas ao contrário, somos uma bênção. E este mundo não consegue enxergar esta bênção. Mas muita gente, eu creio, muita gente tem sido beneficiado por esta luz que o Senhor colocou em nós, Pai. Pai, obrigado pela vida, obrigado por este momento, obrigado por esta ministração, obrigado por tudo, Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.